Enquanto Superman chegou à Terra ainda bebê e encontrou amor, esperança e uma família disposta a protegê-lo, Kara Zor-El viveu algo completamente diferente. Ela viu Krypton ruir, viu pessoas morrerem, carregou traumas que Clark Kent jamais precisou enfrentar. E agora, pela primeira vez no novo universo da DC, Supergirl promete mostrar uma heroína muito mais intensa e perigosa do que qualquer versão anterior da personagem. Depois de anos de incerteza, mudanças de direção e um reboot completo da DC Studios, Supergirl finalmente está chegando aos cinemas em 2026. E o mais interessante é que esse não parece ser apenas mais um filme de super-herói. Tudo indica que James Gunn quer transformar Kara em uma das personagens mais humanas e imprevisíveis de todo esse novo universo compartilhado. E quanto mais informações aparecem sobre o projeto, mais fica claro que esse filme pode surpreender muita gente. Mas antes de seguir, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo novo toda semana, trazendo os bastidores do cinema e da TV. Vamos lá? Originalmente, o longa foi anunciado com o título Supergirl Woman of Tomorrow, exatamente o mesmo nome da famosa HQ escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely. Essa minissérie serviu como a principal inspiração para o filme e reinventou completamente a personagem nos quadrinhos. Na história original, Kara já não era mais apresentada como uma adolescente ingênua tentando viver à sombra de Superman. Pelo contrário, ela era uma jovem de 21 anos viajando pelos cantos mais perigosos do espaço, carregando uma mistura de dor, raiva e vazio existencial. Inclusive, Tom King revelou que Woman of Tomorrow foi fortemente inspirado pelo clássico Bravura Indômita, tanto a versão de 1969 quanto o remake de 2010. Isso ajuda a entender bastante o tom da história. Não se trata apenas de uma aventura de super-heróis cheia de explosões, é uma jornada sobre trauma, amadurecimento e sobrevivência. E talvez seja exatamente isso que torna esse projeto tão interessante. James Gunn deixou claro desde o início que queria uma versão mais agressiva e emocionalmente quebrada da personagem. Segundo ele, existe uma diferença gigantesca entre Superman e Supergirl. Clark foi enviado para a Terra ainda bebê e cresceu cercado por pais amorosos. Kara não teve essa sorte. Essa nova versão da personagem passou os primeiros 14 anos da vida vendo todos ao seu redor morrerem de formas terríveis enquanto sobrevivia em um fragmento de Krypton vagando pelo espaço. Só essa descrição já muda completamente a forma como enxergamos a personagem. Essa Supergirl não será simplesmente o Superman feminino, ela será alguém marcado por perdas profundas. E honestamente, isso pode ser uma das melhores decisões criativas que a DC tomou nos últimos anos. Durante muito tempo, a personagem sofreu justamente por ser tratada apenas como uma versão alternativa de Superman. Mas agora parece que a ideia é transformar Kara em alguém completamente único, com conflitos próprios, cicatrizes próprias e uma personalidade muito mais imprevisível. This does not look like this is gonna end well for you guys. Outro detalhe importante é que James Gunn indicou que essa versão será uma sobrevivente de Argo City, algo mais próximo da estreia clássica da personagem nos quadrinhos de 1959. Mas as mudanças não aconteceram apenas dentro da história. Nos bastidores, o caminho até esse filme foi extremamente turbulento. Antes do reboot comandado por James Gunn, a DC já tinha outros planos para Supergirl. A atriz Sasha Calle, que apareceu em The Flash de 2023, originalmente faria parte de um grande futuro dentro do antigo universo cinematográfico da DC. Inclusive, a roteirista Ana Nogueira havia sido contratada para escrever um spin-off estrelado justamente pela versão da personagem interpretada por Sasha Calle. Só que tudo mudou quando Gunn assumiu o controle criativo da DC Studios e decidiu reiniciar completamente a franquia. O projeto anterior acabou cancelado, e isso foi extremamente frustrante para Sasha Calle. There's so much more to come. I would hope you want to continue with this role. Oh my god, absolutely. Are you kidding me? Yes. A própria atriz revelou que gravou uma versão alternativa do final de The Flash que serviria como preparação para futuras aventuras da personagem em vários filmes. Só que com a mudança de direção criativa, esses planos simplesmente desapareceram. Mesmo assim, Sasha chegou a conversar com a Warner e a DC Studios sobre a possibilidade de retornar ao papel antes da mudança definitiva acontecer, mas no fim das contas, o estúdio decidiu seguir outro caminho. E foi aí que Ana Nogueira voltou ao projeto. Ao invés de abandonar completamente o trabalho da roteirista, James Gunn decidiu trazê-la novamente para escrever essa nova versão de Supergirl. E aparentemente, ele ficou extremamente impressionado com o resultado. Segundo Gunn, o roteiro de Ana Nogueira ficou muito além de qualquer expectativa que ele tinha para o filme. E considerando o cuidado que Gunn parece ter com os personagens mais humanos e emocionalmente complexos,
isso pode ser um excelente sinal. Mas claro, um dos assuntos que mais chamou a atenção foi a escolha da nova Supergirl. Desde que o reboot da DC começou, vários nomes passaram a circular entre os fãs, e uma das maiores disputas aconteceu entre Millie Walcock e Meg Donnelly. Meg Donnelly já tinha experiência com a personagem, afinal ela dublou Kara Zor-El em animações recentes da DC, como Legião de Super-Heróis e Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 1. Mas foi Millie Walcock quem acabou conquistando o papel. E existe um motivo muito interessante por trás disso. James Gunn revelou que teve Millie em mente para viver Supergirl logo depois de assistir sua atuação em A Casa do Dragão. Ainda em 2023, ele comentou com Peter Safran que acreditava que ela poderia ser perfeita para o papel. Ele afirmou que ficou impressionado com a variedade emocional que ela demonstrou interpretando Kara, e disse que ela realmente incorporava a personagem. E olhando para o tipo de atuação intensa que Millie entregou em Casa do Dragão, dá para entender perfeitamente porque ela chamou tanta atenção. Ela consegue transmitir fragilidade e agressividade ao mesmo tempo. Existe uma tristeza constante no olhar dela, mas também uma sensação de perigo emocional. Isso combina muito com essa nova interpretação da personagem. Só que não é apenas Kara que promete roubar a cena. O filme também marcará o retorno de Jason Momoa ao universo da DC, mas dessa vez em um papel completamente diferente. Depois de interpretar o Aquaman, Momoa finalmente vai viver um personagem que ele queria interpretar há muitos anos: Lobo. E essa história é muito bacana. Jason Momoa já revelou diversas vezes que acreditava que seria convidado para interpretar Lobo desde o primeiro momento em que entrou na DC. Só que ao invés disso, recebeu o papel de Aquaman. Stop. You're hurting my head. Mesmo tendo criado uma conexão enorme com Arthur Curry ao longo dos anos, Momoa nunca escondeu que Lobo sempre foi o personagem dos sonhos dele dentro da DC. E agora, isso finalmente vai acontecer. Embora Lobo não faça parte da HQ que inspira o filme, o personagem chegou a ser considerado por Tom King durante o desenvolvimento da minissérie. Então sua inclusão no filme não parece algo completamente aleatório. E sinceramente, a energia caótica de Jason Momoa parece perfeita para o personagem. Lobo é um caçador de recompensa intergaláctico brutal, sarcástico e completamente imprevisível. Ele funciona quase como uma força da natureza dentro do próprio universo da DC, e colocar um personagem assim ao lado de uma Supergirl emocionalmente destruída pode criar uma dinâmica extremamente interessante. Outro personagem importante será Krem. Essa será a estreia em live action no vilão especialmente criado para a HQ original. Nos quadrinhos, Krem é um protagonista cruel e violento, alguém diretamente ligado à jornada emocional de Kara. No filme, ele será interpretado por Matthias Schonherz, se é que é assim que se pronuncia o nome desse cara, meu Deus do céu. E aqui existe outra curiosidade interessante dos bastidores. Anos atrás, durante o desenvolvimento de Batman vs Superman, Zack Snyder tinha Matthias Schonherz como sua segunda principal escolha para interpretar Bruce Wayne. Segundo relatos da época, o ator só não conseguiu o papel porque Ben Affleck acabou aceitando viver o Batman. E agora ele entra oficialmente para o universo da DC. Mas talvez o aspecto mais fascinante desse filme seja justamente a maneira como ele pretende diferenciar Kara de Clark Kent. Durante décadas, muitos filmes de super-heróis seguiram a mesma lógica. Personagens extremamente poderosos enfrentando ameaças gigantescas, enquanto o espetáculo visual toma conta da tela. Só que Supergirl parece estar caminhando para outro lado. Tudo indica que a verdadeira batalha da personagem será interna. Ela não está apenas tentando salvar pessoas, ela está tentando lidar com o peso de tudo que viveu. Está tentando entender quem ela é depois de sobreviver a algo que destruiu completamente sua infância. E isso muda tudo. Porque quando um personagem carrega dor real, o público sente. Talvez seja por isso que Woman of Tomorrow conquistou tantos leitores nos quadrinhos. A história nunca foi apenas sobre poderes. Era sobre trauma, solidão, raiva e identidade. E se o filme conseguir traduzir isso de forma certa, a DC pode finalmente ter encontrado uma maneira de fazer o público se importar profundamente com a personagem. Ainda existem muitas perguntas sem resposta. Qual será exatamente a participação do Lobo? Até onde o filme vai adaptar os eventos da HQ? Como essa nova Supergirl vai se conectar ao Superman no novo universo da DC? Mas uma coisa é certa, esse projeto parece muito mais ambicioso do que muita gente imaginava no começo. Depois de anos de filmes desconectados, mudanças de tom e decisões confusas, talvez Supergirl seja justamente um dos filmes mais importantes para provar qual será a verdadeira identidade dessa nova DC Studios.
E se James Gunn realmente conseguir entregar essa mistura de ficção científica, trauma psicológico, aventura espacial e emoção humana, existe uma chance enorme de Kara Zor-El se transformar em uma das personagens mais marcantes desse novo universo cinematográfico. Que no fim das contas, talvez a maior força da Supergirl nunca tenha sido voar, atravessar paredes ou enfrentar exércitos inteiros. Talvez a maior força dela seja justamente continuar seguindo em frente depois de ter perdido tudo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa versão mais sombria e emocional da Supergirl pode finalmente fazer o personagem brilhar nos cinemas? E o que você espera da estreia de Jason Momoa como Lobo? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para fortalecer o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!